Quando você humaniza a morte, né? Porque você falar que morreram 1.322 pessoas, você está dando uma notícia. Mas quando a notícia chega e fala assim, olha, o maior apresentador da Rádio Bandeirantes morreu hoje de manhã, e atrás dele os colegas todos que fizeram os programas anteriores, fizeram os programas chorando, né? Fizeram todos sob sentimento intenso. Eu estou sob sentimento intenso, não tanto quanto o deles, porque não convivi com o Zé Paulo da maneira com que eles conviveram. Mas também estou com um sentimento intenso. Difícil de aguentar, não é fácil. Mas eles fizeram o programa chorando. Quando você humaniza a doença e vê que atrás de cada número tem uma família com pessoas mortas, cujas pessoas mortas podem ter contaminado pessoas que elas amam e que não podem ser as pessoas que morreram veladas exatamente por isso. Quando você, acima de tudo, percebe que tudo isso podia ser evitado ou diminuído em proporção, aí é que você para pensar as bobagens que nós cometemos e qual será o fim dessa história se esse raio dessa vacina não aparecer rapidamente. Aí é que você percebe o tamanho da encrenca que nós estamos. Porque aqui a gente está abrindo a economia num momento absurdamente impróprio. Agora era um momento de lockdown. Tinha que fechar em outro momento e abrir agora, ou sei lá, entendeu? Fechar agora e deixar, talvez, num tempo em que a doença não tivesse chegado de uma forma definitiva no Brasil, um controle de distanciamento social para não quebrar a economia ou coisa parecida, mas um controle sério, né? Nós não fizemos nem controle de aeroportos, nós fizemos carnaval de rua, nós fizemos uma série de bobagens, nós botamos bilhões de pessoas que vieram contaminadas, entraram pelos nossos aeroportos, não tinha nem o termômetro na cabeça do cara. A China, quando percebeu que o vírus poderia escapar, ela errou, demorou em informar o mundo, mas ela já colocou aqueles tomógrafos nos aeroportos para ver o pulmão do cara se tinha lá alguma coisa. Para entrar ou para sair, o cara tinha que passar naquele negócio. Morreu menos gente lá, que foi o epicentro da doença, do que na maioria dos países. Aqui a gente errou tanto, mas errou tanto, e quando a gente percebe que um grande companheiro nosso perde a vida, você começa a pensar nos milhões de pessoas que podem perder a vida no mundo, nas milhares de vidas que já se foram no Brasil e no mundo inteiro, nos milhões de infectados que estão passando momentos terríveis, porque não tem remédio, não adianta ficar inventando cloroquina, hidroxicloroquina, anita, remdesivir, porque não tem remédio à doença. Mas a chave é a seguinte: nós, enquanto humanidade, e nós aqui no nosso quintal, enquanto país, poderíamos ter evitado um mal tão grande como esse. A gente podia sofrer, mas nem tanto assim, né, Ciro? Olha, Datena, eu te dou um abraço a toda a família Bandeirantes. Eu também acordei hoje cedo com essa notícia. Eu várias vezes tive o privilégio de ser entrevistado pelo Zé Paulo de Andrade. E assim, ele era o rádio. Era uma coisa impressionante, a seriedade dele, né, o equilíbrio, o vozeirão charmosíssimo, enfim, a confiabilidade que ele impunha na sua tratativa do microfone. De maneira que eu quero abraçar todos vocês. Eu sei que o Mitre está sofrendo muito, é o diretor dessa equipe grande de jornalismo que você também integra. Abraçar o Johnny Saad, que tinha no Zé Paulo talvez o seu maior nome, pelo menos por estrada, por história, não é? E é um sofrimento grande. E talvez essa tragédia sirva para reforçar isso que você está falando. O Brasil, meu caro Datena, está fazendo tudo errado. Tudo errado. Você falou, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, morreu menos gente lá do que no Ceará. E lá foi onde começou a pandemia, não se conhecia o vírus. Né? Eles vacilaram ali porque até testarem se era um vírus novo, uma variante nova de um vírus antigo, enfim, aí foram preciosos dias ou até quinzenas em que eles ainda tiveram atrapalhado. O Brasil não. O Brasil já tinha visto o filme. Aqui você está falando aqui, nós fomos para a justiça no Ceará,
para poder entrar no aeroporto, que é federal, e tentar fazer a medição da temperatura, chegando 40 mil turistas do estrangeiro por semana em Fortaleza. E o Bolsonaro foi para a justiça e impediu o governador de testar a febre dos passageiros, 40 mil vindo da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, onde a peste já tinha se espalhado. E essa contradição com a economia é uma grosseira mentira, para não dizer um grosseiro equívoco. Por quê? Porque a economia ela é tanto menos ofendida quanto mais drástico for o isolamento social. Se você, teoricamente, conseguisse, né, uma reunião do presidente, todos os governadores, a representação dos prefeitos, e olha, vamos fechar tudo 15 dias. Só vai sair com credencial e tiver, como a Espanha fez ali no auge da coisa, quem precisar sair, mesmo que não puder, vamos classificar, vamos fazer. Era 15 dias a gente isolava o vírus, porque ele se transmite de uma pessoa para 4. No primeiro momento no Brasil estava assim. China fez isso. A China fez isso na base da porrada, mas fez, né? Porque um governo fechado, mas fez. Isso. A Índia fez, a Alemanha fez, a Nova Zelândia fez. E quem não fez? Quem não fez foi a América do Norte, o Reino Unido e o Brasil. Esses 3 não fizeram. Esses 3, não, o Brasil e os Estados Unidos, porque o Bolsonaro aqui imita o Trump. Felizmente eles têm uma eleição lá e o Trump vai pagar, aparentemente, vai pagar muito caro a irresponsabilidade de ficar prescrevendo remédio como um charlatão. Enfim, é uma tragédia a gente perder um nome como esse, mas ele morre ainda ajudando o Brasil. Não é? Porque pode ser que as pessoas, vendo um nome dessa projeção, dessa altura, desse bem-querer do povo brasileiro, porque a Bandeirantes é ouvida no Brasil inteiro. Não é? O Zé Paulo, talvez, o sacrifício dele permita que a gente não olhe com tanta frieza 75 mil mortes. Sabe qual foi o pior morticínio, o pior genocídio da vida brasileira? Foi menos da metade disso a Guerra do Paraguai. Um genocídio que aconteceu na Guerra do Paraguai, morreram 37 mil brasileiros. Nós agora já estamos com 75 mil brasileiros e as projeções do Imperial College, que está olhando para o Brasil assustado, que é o grande centro mundial de pesquisa dessas coisas epidemiológicas, eles estão falando em 180 mil mortes, Datena, para o Brasil daqui até novembro. E essas 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, a gente ainda pode salvar se esses homens se compenetrarem, botar um general, terceiro ministro, no meio de uma pandemia de saúde pública, um general da intendência, que não tem uma vivência sequer determinando o protocolo de remédio, ocupa toda a cabeça técnica do Ministério com 23 militares, nenhum deles com qualquer passagem em saúde pública, nem sequer obriga o comandante do Exército a se envolver numa negociata de compra de insumo para cloroquina com 6 vezes o preço, porque há uma especulação. E aí, veja, o ministro do Supremo declara uma coisa óbvia, que as Forças Armadas, que merecem o respeito e o carinho do povo brasileiro, estão sendo desmoralizadas por esse conjunto atrabiliário, estúpido, que mais um sacrifício, mais uma morte importante para a vida brasileira, né, uma falta grave que vai fazer o Zé Paulo de Andrade, vai talvez essa tragédia servir para a gente botar a mão na cabeça. Não é possível que o Brasil continue gelado, frio, diante de tanta irresponsabilidade.